Muito bem, então, mais uma vez, Padre Donizete, seja muito bem-vindo nesse nosso encontro de setembro da Cátedra Bíblica. Nós já estamos ao vivo no YouTube, esse vídeo também fica gravado depois, vai ficar no meu canal do YouTube, no canal do YouTube da Teologia à Distância. Padre Donizete é professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, dá aula na graduação da Teologia, também na cultura religiosa, e hoje aceitou esse convite para nos apresentar esse tema, leitura e releitura de Gênesis 22, sacrifício, circuncisão, Páscoa à luz do Midrash. Padre Donizete é religioso, é sacerdote, é religioso da Congregação de Sion, e nós o acolhemos com muita alegria nessa noite, Padre Donizete. A palavra é sua. Depois, no final, a gente devolve também a palavra para os alunos, para que eles possam, então, interagir, fazer alguma pergunta sobre o tema. Obrigado, Padre Fábio. É uma alegria poder estar com vocês. É o segundo ano fazendo pela segunda vez este encontro da Cátedra Bíblica, coordenada pelo Padre Fábio. E o tema escolhido, então, para esta noite, leitura e releituras, no plural, de Gênesis 22. Começamos, então, com o texto da Escritura, do livro do Gênesis, e com esse belo subtítulo, Sacrifício, Circuncisão, Páscoa, à luz do Midrash. Eu deveria colocar sacrifício, deveria ter colocado sacrifício barra amarramento, porque nós veremos que tem a noção de sacrifício, mas também uma outra noção nesse texto. Nós tínhamos começado com uma oração, essa bela oração do Salmo 121, que o padre Fábio leu para nós, e este salmo, o salmista nos lembra que Deus, ele é o Shomer Israel, é ele que guarda Israel. Ele não dorme, ele vigia, está sempre vigiando o seu povo. E é nesse espírito que nós rezamos e lembrando o salmo, pedimos que o Senhor nos guarde a todos nós, não somente Israel, como diz o salmo, mas a nós, todos cristãos que nos interessamos a esta palavra. Então, de modo particular, esta palavra para hoje à noite, para esse nosso encontro, é Gênesis 22. Gênesis 22, o que eu proponho para vocês como trabalho para esta noite? Nós vamos olhar rapidamente o texto e o seu contexto, ler o Gênesis 22, e partilhando aqui, eu coloquei no PowerPoint. Vamos ver o contexto e depois passaremos a algumas releituras com a tradição da Igreja de Israel, algumas releituras deste texto. Então, primeiramente, a leitura do texto, uma palavra sobre o seu contexto, mas o contexto, eu diria, amplo, e o contexto com a tradição judaica, ou segundo a tradição judaica. Vocês vão entender logo mais por que esse recurso à tradição judaica, que lê as Escrituras, e como nos lembra o documento da Igreja sobre o povo judeu e as suas sagradas Escrituras na Bíblia cristã, este texto da Escritura, como toda a Escritura, todo o Pentateuco, todo o Primeiro Testamento, ou toda a, a Bíblia, na sua primeira parte, ela é, antes de ser nossa, no sentido de pertença a nós cristãos, ela é e ela permanece sendo uma Bíblia judaica. Então, aqui nós faremos uma leitura levando em conta a contribuição, o aporte desta tradição judaica. O texto começa assim: ora, depois destes acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Versículo 2: ele prosseguiu: Toma o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, Isaac, parte para a terra de Moriá e lá
o oferecerás em holocausto sobre uma das montanhas que eu te indicar. Versículo 3. Abraão levantou-se de manhã cedo, encilhou o jumento, tomou consigo 2 dos seus criados e seu filho Isaque. Rachou as lenhas, rachou as achas de lenha, para o holocausto. Partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, ergueu os olhos e viu de longe esse lugar. Abraão disse aos criados: Ficai aqui, vós com o jumento. Eu e o jovem iremos lá adiante prosternar-nos. Depois voltaremos a vós. Pegou o holocausto e as pôs aos ombros do seu filho. Tomou a pedra de fogo e o cutelo, e os dois, Abraão e Isaque, se foram juntos. Versículo 7. Isaque falou a seu pai Abraão: Meu pai. Ele disse, e Abraão respondeu: Aqui estou, meu filho. Isaque continuou: Aqui estão o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Abraão respondeu: Deus saberá ver o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a andar juntos. Versículo 9. Ao chegarem ao lugar que Deus havia indicado, Abraão ergueu ali um altar e arrumou as achas de lenha. Amarrou o seu filho Isaac e o pôs em cima da lenha. Abraão estendeu a mão para apanhar o cutelo e sacrificar o seu filho, ou imolar o seu filho. E o anjo do Senhor apareceu e exclamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, aqui estou. E ele prosseguiu, não estendas a mão contra o jovem, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus. Tu que não poupaste teu filho, teu único filho, por mim. Abraão ergueu os olhos, observou, e eis que um carneiro estava preso pelos chifres, num denso espinhateiro. Ele foi apanhá-lo para oferecê-lo em holocausto, em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar o Senhor vê. Por isso se diz hoje em dia, é sobre a montanha que o Senhor foi visto. Quase terminando, a última parte, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, por teres feito isso e não teres poupado o teu filho, o teu único filho, comprometo-me a abençoar-te e a fazer proliferar a tua descendência, tanto quanto as estrelas do céu e a areia na orla do mar. Tua descendência ocupará a porta dos seus inimigos. É nela que se abençoarão todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. Abraão voltou para junto dos seus criados. Eles se levantaram e partiram juntos para Beersheba. Abraão passou a habitar em Beersheba. Aí está o nosso texto, Gênesis 22, versículos de 1 a 19, na tradução da TEB, da tradução ecumênica da Bíblia, uma das traduções de referência. Eu gosto de usar a TEB porque precisamente é uma tradução ecumênica, então talvez nós, não só católicos, mas também aqueles que são cristãos entre nós, se encontrem mais nessa tradução interessante e bem rica. O que nós acabamos de ouvir nesse capítulo 22? Eu diria, em poucas palavras, três
personagens. Abraão, que é posto à prova, Isaque, o filho, e aquele que fala desde o início, já no versículo 1, chamando Abraão pelo nome. Abraão, é Deus que fala. E Abraão responde, Rinene, eis-me aqui, e assim por diante. E mais no final, Deus, através da figura desse Malach Adonai, do anjo do Senhor, vai intervir, mas também não deixa de ser uma voz de Deus. Então nós temos aí, eu diria, três personagens importantes: Deus, Abraão e Isaac. Isaac, vocês perceberam já a primeira leitura, praticamente o filho quase não fala, tem só um pequeno diálogo. Então o texto começa, ora, depois destes acontecimentos. Com a tradição judaica, nós podemos perguntar, e isto é clássico na visão judaica, que acontecimentos? Do que se trata? Depois destes acontecimentos, a tradição pergunta quais? Quais acontecimentos? Aqui nós entramos no grande contexto de Gênesis 22. Gênesis 22 está dentro do ciclo da história de Abraão. E o Midrash pergunta, depois daqueles acontecimentos, versículo 1, Vayehi achar hadevarim ha'ele. Quais acontecimentos? E aqui tem no mínimo duas respostas. A resposta, digamos assim, mais simples, básica, estamos no capítulo 22, seria o capítulo que precede, pelo menos dois, o capítulo 20 e o capítulo 21. Mas a tradição judaica vai mais longe. Como o texto no capítulo 22 fala que Deus pôs Abraão à prova, partindo desta não só provocação, mas de fato prova, teste de Abraão, a tradição judaica olha, e com ela nós podemos olhar, aqui está em resumo, a tradição judaica vê 10 vezes Abraão colocado à prova. 10 testes que Deus provocou em Abraão. Por 10 vezes, Deus quer ver, ou garantir, ou ter certeza, quem é este Abraão. E aí está a lista. E a cada tópico, nós teríamos que percorrer a nossa Bíblia para vermos o grande contexto. Eu passo rapidamente. A primeira prova de Abraão, segundo a tradição judaica, está no número 1, é a obra de Nimrod, em Gênesis 10, versículos 8 a 12. De fato, no Gênesis 10, se fala desse personagem, de Nimrod. Mas aqui, segundo a Mishnah, segundo a tradição judaica, foi esse Nimrod que teria colocado Abraão à prova. E aqui ele se chamava ainda Abrão, lá no início. Então, isso aí é a primeira prova. Abraão venceu, porque vem uma segunda. A segunda prova qual é? E aqui um texto bem conhecido nosso, para muitos é um texto também de vocação, é o chamado de Abraão. Mas vejam que aqui tem uma prova seríssima. Olha o que Deus pede a Abraão. Abraão, deixa teus pais, a tua parentela, a tua família, e lech lerá, e vai em direção de ti mesmo, de uma terra, de um lugar. Então, onde está a prova? É deixar a sua terra, a sua família, o seu país e ir em direção de algo prometido, mas, sejamos sinceros, neste momento também algo desconhecido. A terceira prova também está no capítulo 12 do livro do Gênesis, o versículo 10. A fome que levou o patriarca ao Egito. Abraão, por razões, digamos, de fome, é conduzida ao Egito. E o Egito, na Escritura, não tem boa fama. É sempre lugar de escravidão, como vai ser mais tarde no Êxodo. Quarta prova, Abraão e Sara, cativa do faraó, rei do Egito. É uma consequência natural. Abraão vai com Sara para... E ele se chama ainda Abrão e Sara,
vão para o Egito por causa de uma fome, e lá o rei do Egito vai, digamos, aproveitar da situação, e particularmente de Sara. Quinta prova, a guerra contra os quatro reis. Isso se encontra em Gênesis 14. Tem esta guerra e tem a escravagem de Abraão e a sua descendência, a sua família do Egito. Veja que está ficando cada vez mais, digamos, difícil, provas mais difíceis. Sexta prova, Gênesis 15, versículo 13, é uma ameaça. Abraão corre o risco de ficar, ele e os seus descendentes, 400 anos de exílio. Sétima prova é o capítulo 17 do livro do Gênesis. Eu nem escrevi aqui, mas é um belíssimo capítulo. É nesse capítulo que Abraão vai mudar de nome, não vai se chamar mais Abrão, mas vai passar a se chamar Abraão, em hebraico, Avraham. E nós ouvimos aí esse rei, que é uma das quatro letras do nome de Deus, e Sara, que vai se chamar Sarai, recebe esse I final, que também é uma outra letra do nome de Deus. Mas qual que é a prova aqui? Ela é dupla. Eles têm que mudar de nome e, mais interessante ainda, Abraão tem que ser circunciso, e ele vai ser circunciso aos 99 anos. Então, é a circuncisão, é a Brit Milá de Abraão. Mudança de nome, passagem pela circuncisão. Oitava prova, ou grande teste, Gênesis 20. Veja que nós estamos chegando bem próximo do nosso Gênesis 22. O que acontece em Gênesis 20? Sara, a esposa de Abraão, nas mãos de Abimeleque. Esse rei, Abimeleque, segundo Gênesis 20, estava tentado de tomar Sara por sua mulher. Mas ele, em sonho, por intervenção de Deus, etc., não o faz. Veja, duas das provas concernem não só Abraão, aqui com Abimeleque, mas no Egito também Sara, que passa por duas situações delicadíssimas. Penúltima prova, capítulo 21, estamos, digamos, quase que entrando em Gênesis 22. Qual é a prova? Abraão tem duas mulheres, Sara e Agar. E o que o Abraão tem que fazer aqui no capítulo 21? A pedido da esposa legítima, Sara, ele tem que mandar embora, tem que enviar para uma outra terra, para um outro país, longe da sua casa, nada mais, nada menos, do que Agar, a escrava, com quem ele teve o filho mais velho dele, chamado Ismael. Prova difícil. Tem que mandar não só a mulher, mas, sobretudo, com a mulher, um dos filhos. Poderíamos ter parado aqui. Abraão teria passado por 9 provas, mas agora vem a mais difícil. Digamos, a prova cabal, o teste final. É a chamada, em hebraico, Akedat Yitzhak, o amarramento ou a ligação, mais correto, o amarramento, o fato de amarrar Isaac. É o texto que nós lemos. É Gênesis 22. Então vejam, meus caros, que interessante, segundo a tradição judaica, esta primeira frase do versículo 1 do capítulo 22, depois daqueles acontecimentos, de que acontecimentos se trata? Das 9 primeiras provas pelas quais Abraão passou e saiu vitorioso. Então, agora, nesse capítulo 22, entendamos bem, é a prova cabal, é a prova final. Será que Abraão vai obedecer o que Deus pediu ou não? Será que ele vai sucumbir à prova final? Lembremos que, a partir desse contexto geral, Abraão, agora, depois de ter esperado muito tempo, tanto ele como a esposa Sara, tiveram finalmente o filho
dito da promessa, Isaac. Aí está o contexto. Se eu volto um minutinho no texto, lá no início, olha o pedido de Deus, já no versículo 2. O Senhor prosseguiu: toma teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, Isaac. A ordem em hebraico, no texto original, na Bíblia hebraica, é precisamente esta ordem: toma teu filho. Poderia ser Ismael. Teu único filho. Também poderia ser Ismael. Aquele que tu amas. Abraão também amava Ismael, então ainda poderia ser Ismael, mas no final, Deus pronuncia o nome, por assim dizer, que nem Abraão e muito menos a mãe Sara queriam ouvir. Isaac, o filho da promessa. Veja que aí está a grande prova. Será que Abraão vai cumprir, obedecer à risca este pedido até o fim ou não? That is the question. Eis a questão para ele e também para nós, mas eu diria também para o filho Isaac, porque até agora vocês viram no texto, Isaac praticamente não fala. É só Abraão que fala, perdão, é só Deus que fala e Abraão que responde e que obedece, arrisca o que Deus pede. Olhando o texto de maneira muito rápida, se a gente segmentar, fizer a segmentação de Gênesis 22 de maneira separada, nós vemos, e aqui eu só apresento para vocês de maneira muito rápida, é um clássico, é um comentador chamado Vogels, Abraão e a sua legenda, Gênesis 12, de 12 a 25, ele propõe esta, digamos, esta divisão do Gênesis 22, que é genial, eu penso. Olha como é que ele começa, tem uma introdução na letrinha A, e tem na letrinha A prima, lá embaixo, a conclusão. Então, o versículo 1 e o versículo 19 é a introdução e conclusão da nossa narração. B. No B nós temos uma ordem de Deus e no B prima, lá embaixo, a promessa de Deus, se esta ordem for bem cumprida. E no C, toda essa parte central, grande, que vai do versículo 3 ao versículo 10, aí está o centro do texto. O fundamento é a execução. Essa execução ela tem algumas partes. Tem a primeira viagem de Abraão com os servos e com Isaac. Nos versículos 6 a 8, tem a única vez que Isaac fala no texto, é para colocar a questão. E a questão é fundamental. Se eu troco em miúdo e coloco uma linguagem muito simples, imitando a questão importante de Isaac, eu diria assim: pai, está tudo preparado, mas quem vai ser oferecido? Vai ter um cordeiro ou é uma outra pessoa? Então, para brincar em espanhol, eu perguntaria, como Isaac teria perguntado: por acaso sou eu, Senhor? Quem é que vai ser o sacrificado? Quem? É a questão de Isaac, a questão fundamental do texto. E depois tem a preparação nos versículos 9 a 10, tem aquela parada nos versículos 11 a 14. Bom, essa estrutura que mostra, portanto, eu coloquei aí em azul para destacar para nós, a questão de Isaac, é a única questão e a única vez que o filho fala, em Gênesis 22, coloca a grande questão, a questão vital, fatídica para ele, e evidentemente vai sem dizer para o pai e para a mãe, para Abraão e para Sara, se a gente olhar no contexto amplo. Então, esse coração do texto, que são os versículos 3 a 10, eu já demonstrei, aí rapidinho, só para destacar em vermelho, nós temos então no coração a questão de Isaac. Agora,
eu vou rapidamente passar para os comentários, porque isso aqui é mais clássico, e na leitura vocês já perceberam, de 1 a 19, como o texto está organizado, e de fato, o centro do texto é esse drama, um drama existencial, um drama, por assim dizer, pessoal, do ponto de vista do filho de Isaac, que ao mesmo tempo que é o objeto da promessa na Escritura, aqui Deus pede a Abraão que ele seja sacrificado. Será que vai ser o fim da promessa? Será que o filho da promessa vai ser sacrificado sobre um altar? Esta é a leitura tradicional que nós ouvimos. Então, nós falamos do sacrifício de Isaac. Vamos olhar um pouquinho o que diz a tradição. Entrando no Midrash. O que é o Midrash? São comentários judaicos, a hermenêutica judaica. Nós temos duas coisas, nós temos o Targum e temos o Midrash. Nós vamos ver os dois exemplos. O Targum é uma tradução livre, uma tradução interpretada em aramaico do texto hebraico de Gênesis 22. É uma das primeiras traduções, a mais antiga. O Midrash é um comentário mais livre, atualizado, das Escrituras, e aqui, de modo particular, portanto, do nosso texto de Gênesis 22. Começo com o Targum. Qual é a voz de Isaac? Então, o Targum Neofite, o Neófite, de Gênesis 22. Olha o que o Targum faz. O que está em escritura normal é o texto bíblico. Aconteceu depois destes eventos ou acontecimentos. E o Targum já entra diretamente explicando que eventos são esses. Depois que Isaac e Ismael brigaram, que Ismael dizia: sou eu quem devo receber a herança do meu pai, porque eu sou o filho primogênito. E é verdade. O Isaac nasceu depois, o primogênito é Ismael. Enquanto isso, Isaac dizia: sou eu quem devo receber a herança do meu pai, porque eu sou filho de Sara, sua esposa, enquanto que tu és o filho de Agar, a escrava de minha mãe. Veja que interessante. Isaac também tem razão. De fato, ele é o filho legítimo. E agora, José? Ismael ou Isaac? O Targum continua. Ismael respondendo disse: eu sou o mais justo que tu, porque eu fui circunciso com a idade de 13 anos. E se eu quisesse negar, eu não teria aceito a circuncisão. Enquanto que tu, Isaac, tu foste circunciso no 8º dia. Se, se tu tivesses tido conhecimento, tu não terias provavelmente aceito a circuncisão. Olha que interessante. Ismael está dizendo: eu fui circunciso adulto, eu tenho consciência. Você era uma criança, você não sabia o que você estava fazendo. Resposta de Isaac. Interessante, Isaac replicou e disse: eis que eu tenho atualmente 37 anos. Se você se considera adulto, eu sou ainda mais adulto. Olha a minha idade, 37 anos. E se o santo bendito seja ele, é um dos nomes dados a Deus na tradição judaica, se o santo bendito seja ele me tivesse pedido todos os meus membros, eu teria oferecido. Perdão, eu mudei de página. Eu não lhe teria negado. Aqui terminou a discussão e termina o Targum dizendo: estas palavras foram imediatamente entendidas diante do mestre do mundo, e então o Senhor Deus colocou Abraão à prova. Então veja que acontecimentos são esses. São os acontecimentos do capítulo 20 e 21 para o Targum. Esta briga, este desentendimento entre os dois irmãos, que teria feito Deus verificar, colocando Abraão à prova, para saber se de um lado Abraão e de outro lado Isaac, de fato, eles ainda eram fiéis ao Senhor. Versículo 10. Em seguida, ainda é o Targum, Abraão estendeu a sua mão e pegou o cutelo para sacrificar o seu filho, Isaac. Esse é o texto bíblico que nós acabamos de ler. E o Targum continua:
Isaac, tomando a palavra, disse a Abraão, seu pai: Meu pai, amarras-me bem para que eu não te dê coices com os pés, de tal maneira que o teu sacrifício se torne inválido e que eu seja lançado na fossa da perdição no mundo futuro. Os olhos de Abraão fixados nos olhos de Isaac, e os olhos de Isaac estavam direcionados para os anjos do alto. Abraão não os via. Neste momento desceu do céu uma voz que dizia: Venham e vejam duas pessoas únicas do meu universo. Um oferece o sacrifício e a outra, que está sendo sacrificada, estende o pescoço. Estende o pescoço, perdão. Essa cena é belíssima, porque de um lado nós mostramos os dois falando a grande disposição de Isaac a ser sacrificado e a disposição, sem dúvida plena, do pai Abraão, que está pronto a sacrificar o seu filho, a ir até o fim. Eu vou saltar essa parte, porque eu quero comentar outros textos, mas veja que a beleza do Targum e como ele explica. Volta um pequeno texto agora que não é o Targum, é o Gênesis Rabá. O que é o Gênesis Rabá? É o Midrash, é um comentário judaico de todo o livro do Gênesis. E aqui nesse Gênesis Rabá, número 55, número 4, parágrafo 4, é precisamente sobre o nosso texto, Gênesis 22, versículo 1. O Midrash do Gênesis Rabá traz aqui uma versão próxima, análoga àquela que nós já ouvimos do Targum, mas ele apresenta uma variante que é interessante, que insiste no quê? Na efusão de sangue de Ismael e de Isaac. Ismael disse a Isaac: Eu tenho mais valor do que você, porque eu fui circunciso aos 13 anos, enquanto você foi circunciso muito pequeno e não era livre para aceitar ou negar a circuncisão. Isaac respondeu a Ismael: O que você ofereceu ao santo bendito seja ele? Apenas 3 gotas de sangue. Quanto a mim, tenho 37 anos e se o santo bendito seja ele me pedir para ser imolado, eu aceitaria o seu pedido. O santo bendito seja ele disse: Opa, chegou a hora! E imediatamente colocou Abraão à prova. Veja que interessante. Aqui, segundo Gênesis Rabá, se Isaac, se Ismael, perdão, estava disposto a derramar qualquer gota de sangue, Isaac, o filho da promessa por excelência, o filho de Abraão e o filho amado de Sara, está disposto a ir até o fim e a se oferecer, não só algumas gotas, como seu irmão, mas a ser imolado, a ser sacrificado por inteiro por causa de Deus. Então não é só Abraão que é fiel, Isaac é ainda mais fiel. Ele faz tudo o que Deus pede, segundo o Targum e segundo a tradição judaica. Em resumo, eu apresento para vocês aqui o Midrash afirma, portanto, que Isaac era adulto e que ele tinha 37 anos. Como é que nós sabemos disso? Como é que o Midrash faz isso? O Midrash não trabalha nunca de maneira aleatória, ele relaciona os textos. Ele compara dois episódios. Em Gênesis 17, ele compara isto com Gênesis 22 e com o início de Gênesis 23, versículo 1. Tudo isso está relacionado, como nós vimos, a Gênesis 22. Olha o que acontece em Gênesis 17. Aí está o texto. Abraão se lançou face em terra e riu. Ele disse a si mesmo: Nascerá um filho a um homem de 100 anos? Ou Sara, aos 90, poderia dar à luz? Veja que questão mais, digamos, por assim dizer, normal, humanamente falando. Será que eu, velha, minha esposa velha, vão dar à luz? E aqui tem a idade. Abraão tem quantos anos aqui? 100 anos. E Sara tem quanto? 90. Aí está a idade dos dois. O Targum leva em conta isto. Em Gênesis 23, versículo 1, portanto, logo após o nosso texto, logo após Gênesis 22, nós temos o versículo 1 que diz o seguinte: A vida de Sara durou 127 anos.
E o Targum faz a alegação imediata e diz que a morte de Sara, no versículo 1 e segue do capítulo 23, foi por causa do risco de ter perdido seu filho Isaac, que teria sido oferecido em sacrifício. Então, a morte de Sara tem um relacionamento com o que vai acontecer ou não, ou com o que aconteceu, está ligado em Gênesis 22. Como ela morreu com 127 anos, aí tem, e ela tinha 90 quando deu à luz, então, conclusão, 27 mais 10, de 90 para 100, 10. De 100 para 27, que é a morte de Sara, mais 27. 27 mais 10, 37 anos. Percebem a lógica? Então, o Midrash diz, e ele tem razão, de certa maneira, olhando o contexto. De fato, Gênesis 22 acontece quando Ismael era adulto, mas Isaac ainda mais, com 37 anos. Continuo, ainda uns minutinhos. Uma outra passagem é do Pirkei de Rabi Eliezer, um outro comentário judaico, no número 29. Olha o que ele diz. No dia em que Israel saiu do Egito, foram todos circuncidados, do mais jovem até o mais velho, como foi dito em Josué capítulo 5, versículo 5, todo o povo que saíra do Egito havia sido circunciso ou circuncidado. Não sei se vocês já pensaram nisso ou não, mas no livro de Josué está aí a afirmação clara: todo mundo que saiu e para entrar na terra prometida tinha que ser circuncidado, isto é, tinha que fazer parte da aliança, do jeito que Abraão fez parte lá no Gênesis 17. Eles tomaram o sangue da circuncisão, continua o Midrash do Pirkei de Rabi Eliezer, tomaram o sangue da circuncisão e o sangue da Páscoa e o puseram nos batentes das portas de suas casas. E quando o santo bendito seja, quando Deus passou para se abater contra os egípcios, ele viu o sangue da aliança e o sangue da Páscoa, o sangue da circuncisão e o sangue da Páscoa que vai acontecer. Então ele encheu-se de misericórdia para com Israel, como foi dito, ou como está dito, passando junto a ti, vi que te debatias em sangue. Quando estava no teu sangue, eu te disse: vive, não morras. E esta é uma passagem de Ezequiel 16, versículo 6. Olha que interessante, e como o Midrash toma liberdade para falar do Egito. Ele fala, citando Josué, dizendo todo o povo foi circunciso, e ele fala também citando o profeta Ezequiel para dizer o que Deus quer, não é que ninguém, nenhum dos seus filhos morra debatendo-se no seu sangue, mas ao contrário, o que ele quer é que cada um que tenha sangue, o sangue é vida, que ele viva. Então, por isso, essa noção, essa relação do sangue, tanto com a circuncisão, como com a Páscoa, isto é, com a saída do povo do Egito, saída esta que é querida e feita por Deus através da outra grande figura bíblica, que é Moisés. O último ponto, o sangue de Isaac. Ainda um texto da tradição judaica. Agora se trata da Mechilta. O que é a Mechilta? É um comentário judaico. Aí está o nome do mestre a quem é atribuído, Mechilta de Rabi Ismael. Não tem nada a ver com Ismael de Gênesis 22, aqui é um rabino, é um rabi. Então, a Mechilta, aqui em duas versões, Horvitz e Lauterbach, 24, o que ele diz? Vamos ler, que é melhor do que eu falar. Quando eu vir o sangue, vejo o sangue da Quedá de Isaac, um pequeno erro aqui, como foi dito, a este lugar Abraão deu o nome de o Senhor verá. Confere versículo 14 de Gênesis 22. E mais adiante, na Escritura, isto é, no livro de Crônicas, a Escritura diz: como ele, isto é, o anjo exterminador, ceifava vidas, o Senhor viu e se arrependeu.
etc. E aqui referência a 1 Crônicas 21:15. E o Midrash aqui, o Rabi Ismael pergunta: que viu ele? O que Deus viu? Ele, o Senhor, viu o sangue do amarramento, o sangue da ligatura de Isaac, como foi dito, o Senhor verá o cordeiro. O que tem de bonito aqui nesse Midrash, da Merrilda de Rabi Ismael, é que Deus teria, por assim dizer, previsto que se ele não viesse a intervir através do anjo, do Malach Adonai, do seu mensageiro, Abraão, de fato, estava disposto a ir até o fim e sacrificar Isaac. E Isaac estava disposto a entregar plenamente a sua vida. Então, tendo visto de antemão, por assim dizer, diz o Midrash, Deus se arrependeu do que ele tinha pedido. Ele volta atrás, ele faz o anjo intervir, e então o Senhor verá o cordeiro, o Senhor proverá. É a resposta que Abraão tinha dado ao filho Isaac quando Isaac perguntou no texto: tem tudo, mas está faltando. E o cordeiro? E Abraão respondeu: o Senhor verá, o Senhor proverá, meu filho. Olha que confiança de Abraão. Em resumo, duas leituras do livro do Gênesis admitem, falam quatro pequenos pontos. Isaac é adulto e consciente, e ele se oferece em holocausto ou em sacrifício. Ele está pronto para derramar o seu sangue, se necessário for. 2, B, a Akedat Yitzhak. O que é a Akedat Yitzhak? O que é a Akedah em hebraico? É o amarramento de Isaac. Isaac foi amarrado, esperando o momento fatídico do sacrifício. 3, Isaac, como seu pai Abraão, oferecem juntos, insiste o texto, Beiachad, por 2 vezes, aparece em Gênesis 22, eles oferecem junto um carneiro em holocausto. Então, o movimento do texto é esse. Saem juntos para oferecer Isaac, no final Deus intervém, e no lugar de Isaac, o que verdadeiramente é oferecido é um carneiro em holocausto a Deus, e o pai, como filho, Abraão, como Isaac, participam e oferecem junto este sacrifício, agora do carneiro, e não realmente do filho Isaac. Qual que é a posteridade deste texto, desta tradição, para evocar um último ponto? Eu ainda tenho alguns minutos, eu queria falar de posteridade, apresentando para vocês algumas imagens. A posteridade desta história teria muito o que dizer com outros textos, com padres da igreja, etc., mas eu escolhi aqui trabalhando um pouco com a imagem, porque eu acho que a imagem fala mais do que 1000 palavras. O que a iconografia judaica, ou cristã judaica, ou judaico-cristã, fala desta belíssima cena de Gênesis 22, que pode ser entendida tanto como o sacrifício de Isaac, como o amarramento do filho Isaac. Nessa altura, o sacrifício grande é o de Abraão, de ter que aceitar e de ir até o fim para tentar realizar aquilo que Deus tinha pedido. Então, a posteridade deste texto, aí está uma primeira imagem. É a mais antiga, é uma fresca da sinagoga de Dura Europos, ou de Dura Europos, da metade do 3º século da nossa era. A sinagoga de Dura Europos, nessa região da Mesopotâmia, hoje, digamos, onde está mais ou menos o Irã, é uma das sinagogas mais conhecidas e mais antigas, do ponto de vista da arqueologia. E ela tem diversas frescas, diversas cenas pictóricas, diversas iconografias. E olha como é que ela representa precisamente Gênesis 22. Vocês percebem no centro Abraão com a faca na mão. Atrás, aqui no primeiro plano, uma árvore com um cordeiro.
próximo. E lá em cima, por assim dizer, alguém, provavelmente Isaac. Se o cordeiro está aqui na árvore, Isaac está em cima, preparado para o holocausto, e Abraão com a faca na mão, pronto para sacrificar o seu filho. E aqui, no centro, monte de achas de lenha, toda a cena tal qual ela é descrita em Gênesis 22. Esta é uma arte judaica que se encontrava na sinagoga de Dura Europos. Agora, essa bela cena que eu coloquei, inclusive, na página de apresentação do início. Fazemos o grande salto. Caravaggio, 1603, que também apresentou a cena do sacrifício ou Akedat Yitzhak. Olha que interessante. Nós temos aqui Abraão velho, velho, modo de dizer, mas já, evidentemente, um homem de 90 anos. Não é a primeira idade. O filho pronto, olha que o filho é bastante adulto, jovem, mas adulto. Abraão com a faca na mão, o filho com a cabeça estendida, pronto para o golpe, por assim dizer, fatídico, a cena final do sacrifício. O cordeiro do lado, olhando e dizendo: vai ser ele ou vai ser eu? Deve ser eu, por assim dizer, se a gente pudesse dar voz ao cordeiro. Não é ele, sou eu o carneiro que devo ser oferecido. E o anjo do Senhor, por assim dizer, uma figura bem humana aqui, segurando a mão do pai Abraão e com o dedo apontando: olha lá, meu caro, é o carneiro que você vai sacrificar, não é o teu filho. Belíssima cena que fala por ela mesma. Passo para uma outra cena. Perdão, opa, estou quase terminando. Essa outra cena, cujo nome que eu marquei está escondido agora, é também, e aqui é o belíssimo dessa cena, é que ela mostra, se nós tínhamos alguma dúvida, agora aqui não tem mais por que ter dúvida. Olha quem está deitado sobre o monte de lenha, pronto para ser sacrificado, e amarrado os pés e as mãos, o filho Isaac. Aqui não é um adulto, é bem adulto. Olha o rosto dele, o corpo, o cabelo. E Abraão pronto, com a faca na mão. E no alto, lá no último plano, vocês veem o anjo do Senhor, o Malach Adonai, intervindo. Para não terminar muito tempo, eu vou rapidamente e passo para o último. A última imagem que eu tenho, minto, é a penúltima, que tem duas ainda. Aqui é Rembrandt, um grande da tradição, pintou muitas cenas bíblicas, e aqui ele também representa esta cena de Gênesis 22. Vejam que também aqui, em primeiro plano, nós temos o filho adulto, o pai no centro, segurando o filho pela cabeça e com a outra mão estendendo a faca, e nós vemos aqui, sobretudo, a intervenção do anjo, do Malach Adonai, que segura a mão do pai Abraão, e a faca está caindo, para impedir que o pai cometa, digamos, o último gesto, que é aquele do sacrifício. Aqui uma última cena, a ligatura de Isaac, de Simão, do 18º século, belíssima. Veja como é que é representado numa espécie de árvore. Nós temos no primeiro plano embaixo o filho Isaac adulto, o pai pronto, Abraão, segurando a cabeça do filho com a grande faca na mão, o cutelo na mão, encostado ao pai, atrás do pai Abraão, já o carneiro representado, e no alto da cena, aquele que sempre intervém, no caso aqui, na figura do anjo com duas asas, o Malach Adonai, fazendo o que ele deveria de fato fazer, impedindo, chamando Abraão e tirando, por assim dizer, da mão de Abraão esta faca que estava prestes a sacrificar Isaac. E a última cena e a última imagem, eu queria terminar
de uma certa maneira, em homenagem, já que se trata de leituras e releituras, sobretudo de leituras judaicas, um autor que é judeu e foi testemunha da Shoah, que também representou muito, Marc Chagall. Chagall, muito conhecido, que pintou, digamos, diversas imagens em igrejas e também em sinagogas, em particular na grande sinagoga e no Hospital Hadassah, lá em Jerusalém. Olha como que ele representa Gênesis 22. E é a minha última apresentação. Primeiro plano embaixo, nós temos um Isaac adulto, o filho deitado sobre as astas de lenha, pronto para ser sacrificado. No centro, o pai Abraão, sempre obediente, segurando o filho com uma mão e pronto, com a faca na mão direita para cometer o sacrifício. No lado, vocês percebem esta árvore. E olha que nós vemos na árvore, amarrado à árvore, o carneiro. E olhem atrás da árvore quem está escondida, por assim dizer, quase que morrendo, uma mulher. Quem é esta mulher? É Sara, de Gênesis 22. Ela está assistindo com o coração na mão, como diz a expressão popular, o momento final do sacrifício do seu filho amado. E no centro da pintura tem algo extraordinário. Olha o anjo, evidentemente alado, com asas, ele intervém e o que ele faz? Impede que Abraão cometa o último gesto. Em último plano, lá bem no fundo, isto é característico de Chagall, nós temos uma outra cena. Olha que interessante. Nós estamos aqui numa cena atualizada, que é o período do Holocausto, da Shoah. Chagall representa um outro numa cruz. Aí está a cruz. Quem está nessa cruz, nem precisa dizer, é alguém, nós sabemos quem. E em volta deles, o que nós temos? Nós temos diversas pessoas, todas elas, por assim dizer, com trajes, digamos, judeus, esses que também, por assim dizer, estão sendo sacrificados no Holocausto, no absurdo cometido por Hitler na Segunda Guerra, mas não é o nosso tema. Nós temos, inclusive, aqui uma mulher com uma criança, com um filho na mão, também horrorizada. Então, veja que interessante, uma pintura, uma cena que nos apresenta, na verdade, duas cenas. A primeira, no primeiro plano, Gênesis 22, Isaac, Abraão, o cordeiro amarrado na árvore, e atrás da árvore também essa mulher que seria Sara, a mãe, a matriarca, que também assiste a cena, e o anjo que intervém. E no segundo plano, ou no pano de fundo, esta cena atualizada de um sacrifício, de alguém que foi preso, amarrado e pregado numa cruz, e nós sabemos muito bem quem é, e Chagall assim apresenta, e Chagall é judeu, ele não é cristão, mas ele faz a relação com o mundo cristão, e em volta os seus irmãos judeus, agora contemporâneos, que também, de certa maneira, são sacrificados, talvez seja muito mais do que sacrifício, são, digamos, assassinados, porque ninguém quer ser, digamos, em viva consciência, ser morto como eles foram. Não só os judeus, porque foram também ciganos, outras minorias, mas a grande maioria foram judeus, foram literalmente assassinados por Hitler e a sua organização nazista da Segunda Guerra. Então vejam que Gênesis 22, e eu termino com isto, o quanto nos dá como leitura. Se nós tivéssemos tempo, mas não temos mais tempo, e eu vou parar para que a gente tenha perguntas, eu apresentaria para vocês o que faltou ver. A figura de Isaac no Novo Testamento. Nós temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, que falam de Isaac. De modo geral, Isaac está relacionado como os patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, ele é o segundo dos patriarcas. Nós temos também aí em Atos, em Romanos, na carta aos Gálatas e assim por diante. Mas
seria para uma outra ocasião. Eu não tive tempo e não pude entrar, só para dizer para vocês que a presença de Isaac nos nossos evangelhos e nos nossos textos do Novo Testamento também é uma presença significativa. Mas eu quis me concentrar aqui com vocês nessa noite em Gênesis 22 e nessas primeiras releituras com o Targum e com o Midrash da tradição judaica. Espero ter sido claro e estou à disposição agora para responder questionamentos, perguntas, como assim desejarem. Muito obrigado pela paciência em me acompanhar e me ouvir. Pequena palavrinha, a bibliografia que eu deixo aí e aberto, assim vocês podem tomar nota também. Eu me apoio em três pequenos textos. Eu vou por ordem, digamos, de significado. O segundo, que foi meu mestre, meu diretor, digamos, de mestrado, hoje falecido, Michel Rémaud, que era um padre francês, foi professor muito tempo em Jerusalém, e esse texto dele está traduzido pela Loyola, Evangelho e Tradição Rabínica. Tem um capítulo muito interessante sobre o sangue de Isaac, eu me apoiei nele. A Bíblia vai sem dizer, que é a Teb, que eu utilizei, o livro do Fogel, eu não pude verificar se tem tradução em português ou não, peço desculpas, mas posso fazer isso. Está aí a referência, e o primeiro grande texto de Edward Kessler, é o autor, Bound by the Bible, Jews and Christians and the Sacrifice of Isaac, Cambridge, 2004. Então, sobre precisamente as fronteiras, os limites desta Bíblia, do ponto de vista dos cristãos e dos judeus, ou melhor, dos judeus e dos cristãos, a respeito precisamente deste tema do sacrifício ou da Akedah Isaac. Amém. Muito obrigado, estou à disposição. Donizete, nós que agradecemos a sua disponibilidade e a riqueza que o senhor trouxe para todos nós nessa noite, nos apresentando vários textos da tradição rabínica, muitos deles que muitos de nós não temos acesso, não chegamos a conhecer, e a própria interpretação rabínica desse texto nos ajuda a compreender também por que que os padres da igreja viram em Isaac uma imagem do Cristo, né? Uhum. Sobretudo o ponto que o senhor destacou da oferta voluntária de Isaac, né? Porque quando a gente lê o texto do Gênesis, isso não aparece no texto, Sim. mas a interpretação posterior, e a gente deve ter presente que a escritura é sempre compreendida dentro de uma tradição interpretativa. Nós cristãos fazemos isso dentro daquilo que nós chamamos de a grande tradição. O judaísmo também faz isso, né? Como o senhor bem mostrou, dentro desses diversos tratados rabínicos que compõem também a tradição rabínica que recebe e interpreta o texto sagrado. Aquilo que nós consideramos certas lacunas do texto, ou seja, que não nos explicam o porquê daquilo ter acontecido, nos é explicado pela tradição que recebeu aquele texto, e se é autoritativa para dizer que o texto é normativo, também o é para nos oferecer interpretações válidas sobre o texto, né? Mas ainda a gente consegue, então, fazer essa associação de Isaac com a figura do Cristo, né? Muito bem. Depois valeria até uma outra reflexão, uma outra palestra com essa associação, né? Conjugando isso com aquilo que os padres da igreja dizem, né? Bom, agora se o senhor quiser tirar a projeção, pode tirar. Eu vou encerrar aqui a gravação para que os alunos possam colocar as suas perguntas. Perfeito. Ótimo.